O que são os ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são moléculas orgânicas complexas que armazenam, transmitem e expressam a informação genética dos seres vivos. Existem dois tipos principais de ácidos nucleicos: o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Funções principais. A principal função do DNA é armazenar e transmitir a informação genética de um organismo. Além disso, ele contém as instruções para produzir proteínas e regular as funções celulares. Já o RNA é responsável por transmitir a informação genética do DNA para a síntese de proteínas, além de participar de processos regulatórios celulares. Importância biológica. Armazenamento da informação genética. O DNA guarda todas as instruções necessárias para formar e manter um organismo vivo. Ele define características como cor dos olhos, tipo sanguíneo, estrutura corporal, entre outros. Transmissão hereditária. O DNA é copiado e passado para os descendentes durante a reprodução. Isso garante a continuidade das características genéticas de uma espécie. Controle das atividades celulares. O DNA comanda a produção de proteínas, que são responsáveis por todas as funções vitais das células. O RNA atua como intermediário entre o DNA e a produção das proteínas. Síntese de proteínas. O RNA mensageiro leva a informação do DNA até o ribossomo. O RNA transportador e o RNA ribossômico atuam diretamente na montagem dessas proteínas. Evolução e diversidade biológica. As mutações no DNA permitem a evolução das espécies ao longo do tempo. Elas geram variabilidade genética essencial para a adaptação. Sem ácidos nucleicos, não existiriam hereditariedade, identidade celular, produção de proteínas e nem evolução, o que torna essas células fundamentais para a vida. Composição química. O nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar pentose e uma base nitrogenada. A pentose pode mudar dependendo do ácido envolvido. Se for DNA, o açúcar é a desoxirribose. Se for RNA, o açúcar é a ribose. As bases nitrogenadas são divididas em primidinas, que são a citosina, timina e a uracila, e as purinas, que são a adenina e guanina. DNA. O DNA, ácido desoxirribonucleico, possui características referentes à sua estrutura, como sua dupla fita em hélice. Além disso, ele possui somente as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Ele é formado por fitas antiparalelas, com a adenina ligada à timina, por 2 pontes de hidrogênio, e citosina ligada à guanina, por 3 pontes de hidrogênio, sendo mais difíceis de serem quebradas. Eles têm como função principal armazenamento e transmissão de informações genéticas. RNA. O RNA, ácido ribonucleico, é formado por nucleotídeos e, diferente do DNA, o RNA é uma fita simples. Suas bases nitrogenadas são adenina, uracila, guanina e citosina. Existem 3 tipos principais de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico, e todos eles participam do processo de síntese proteica. O primeiro tipo é o RNA mensageiro, conhecido como mRNA. Ele tem a função de copiar a informação genética que está no DNA e levar essa informação até o ribossomo, onde vai acontecer a produção da proteína. Ou seja, ele é como se fosse um mensageiro mesmo, que transporta a informação até o local certo. O segundo tipo é o RNA ribossômico, ou rRNA. Ele faz parte da estrutura dos ribossomos, que são as organelas responsáveis pela produção das proteínas. O RNA ribossômico ajuda o RNA mensageiro e transportador a se encaixarem corretamente no ribossomo e também participa da formação das ligações entre os aminoácidos, formando as proteínas. E por fim, temos o RNA transportador, o tRNA. Sua principal função é levar os aminoácidos até o ribossomo durante a tradução. Ele tem um formato bem característico, parecido com um trevo de 3 alças. Ele atua no citoplasma, exatamente onde acontece a síntese das proteínas. Uma parte importante dele é o anticódon, que é uma sequência que se liga ao códon correspondente do RNA mensageiro, garantindo que o aminoácido certo seja colocado na sequência correta. Na extremidade 3' é onde o aminoácido fica preso ao RNA transportador. Diferenças entre DNA e RNA. O DNA é a molécula que guarda as informações genéticas do organismo. Ele tem a desoxirribose.
as bases adenina, timina, citosina e guanina e estrutura em dupla hélice. Além disso, ele fica no núcleo e tem a função de armazenar informações genéticas. Já o RNA, ele tem a ribose, as bases adenina, uracila, citosina e guanina, e é de fita simples. Ele está no núcleo e citoplasma e participa da produção de proteínas. Replicação do DNA. A replicação é o processo de duplicar o DNA, garantindo que cada célula receba uma cópia idêntica. Acontece na fase S da intérfase, antes da divisão celular. Suas etapas principais são a iniciação, onde a enzima helicase rompe as ligações de hidrogênio entre as bases, separando as duas fitas da dupla hélice, a elongação, no qual a DNA polimerase cria novas fitas, e a finalização, onde as enzimas corrigem e finalizam o processo. Enzimas importantes envolvidas no processo são a helicase, a DNA polimerase, a primase, a ligase e a topoisomerase. Agora, para dar início à produção das proteínas, primeiro ocorre a transcrição, no núcleo da célula. Uma enzima chamada RNA polimerase se liga à fita de DNA e na região promotora começa seu primeiro trabalho, abrir a dupla hélice do DNA a partir da quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Depois, a RNA polimerase desliza pela fita molde e adiciona nucleotídeos de RNA complementares à sequência de DNA. Adenina com uracila, timina com adenina, citosina com guanina e guanina com citosina. O RNA vai sendo construído na direção 5' para 3'. Quando a RNA polimerase encontra uma sequência de término, ela para e libera o pré-RNA. Após isso, é feita a retirada das partes não úteis, os introns, e junção das partes úteis, os exons. Esse processo é chamado de splicing. Também pode ocorrer o splicing alternativo, que é o rearranjo dos exons. O RNA já processado, então deixa o núcleo e vai para o citoplasma. A segunda etapa é a tradução, que ocorre nos ribossomos que estão no citoplasma. Nela, o RNA mensageiro serve como molde para a montagem da proteína. O ribossomo lê o RNA mensageiro em conjunto de 3 bases, os chamados códons, e cada códon corresponde a um aminoácido. Os RNA transportadores são moléculas que transportam esses aminoácidos até o ribossomo. À medida que os códons são lidos, os aminoácidos vão sendo ligados em sequência, formando uma cadeia polipeptídica. Quando o ribossomo encontra um códon de parada, essa cadeia é liberada e, após se dobrar corretamente, torna-se uma proteína funcional. Importância e aplicações. Um dos exemplos mais relevantes do impacto do DNA são os testes genéticos e forenses. O DNA é único em cada pessoa e por isso se tornou uma ferramenta poderosa na identificação de indivíduos, seja para resolver crimes, identificar parentescos ou até mesmo entender nossas origens genéticas. O DNA funciona como um verdadeiro detetive biológico. Já na engenharia genética, o RNA tem um papel crescente, especialmente em terapias. Ele pode atuar como um guia para ferramentas de edição de genes. As moléculas de RNA direcionam essas ferramentas para sequências específicas de DNA, permitindo que cientistas cortem, editem ou corrijam genes. Essa capacidade abre um vasto leque de possibilidades, permitindo a correção de mutações gênicas. Além da engenharia genética, o RNA é uma ferramenta vital no diagnóstico de doenças. Ao analisar o RNA presente nas células, os cientistas conseguem obter um instantâneo do que está acontecendo no organismo em tempo real. Isso permite a identificação rápida do vírus e da bactéria, facilitando o controle de infecções. No caso do câncer, a análise de RNA ajuda a detectar a doença precocemente, monitorar sua progressão e até mesmo prever a resposta a tratamentos, já que células cancerosas frequentemente expressam padrões de RNA distintos. Outro exemplo são as vacinas de RNA mensageiro, como as que combateram a Covid-19. Diferente das vacinas tradicionais, elas usam um pedaço de RNA mensageiro para dar instruções às novas células. Esse RNA mensageiro age como um manual, ensinando o corpo a produzir uma proteína viral específica. O DNA é único em cada pessoa, o que permite usá-lo para identificar indivíduos com precisão. Ele pode ser coletado de cabelo, saliva ou até sangue e analisado por marcadores genéticos. É muito usado em testes de paternidade, investigações criminais e até em estudos de ancestralidade. Recapitulando o assunto, para começar, é fundamental lembrarmos que o DNA e o RNA são verdadeiramente os alicerces da vida. Eles são compostos por unidades básicas chamadas nucleotídeos, que consistem em uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato.
Aprofundando no DNA, vimos que ele se destaca pela sua estrutura de dupla hélice e pela sua composição de bases, adenina-timina, citosina-guanina. A principal função do DNA é ser o manual de instruções genéticos de todos os seres vivos, armazenando e transmitindo fielmente a informação de uma geração para a próxima. E para isso, a sua capacidade de se duplicar num processo chamado de replicação é essencial para a divisão celular e o crescimento dos organismos. Em contraste, o RNA se apresenta como uma cadeia simples, onde a uracila substitui a timina ao lado das outras bases. Vimos também que o RNA não é um tipo único, mas sim um grupo de atores multifuncionais, como o RNA mensageiro, transportador e o RNA ribossômico, desempenhando papéis vitais. Juntos, eles são a ponte essencial entre a informação do DNA e a construção das proteínas, que são as máquinas que fazem nosso corpo funcionar. É importante ressaltar as diferenças chaves entre eles: o tipo de açúcar, desoxirribose e ribose, as bases, timina e uracila, e a estrutura, dupla hélice e fita simples, além de sua função principal. Eles são fundamentais para a herança genética, transmissão de características de pais para filhos, síntese de proteínas através do RNA mensageiro, ribossômico e transportador, diagnóstico de doenças, como nos testes de PCR e identificação de mutações, biotecnologia e engenharia genética, modificação de genes para tratar doenças ou produzir substâncias e desenvolvimento de vacinas modernas, como as de RNA contra a Covid-19. Ou seja, sem os ácidos nucleicos, a vida como conhecemos simplesmente não existiria. Eles são as bases da genética, da evolução, da medicina moderna e de diversas tecnologias inovadoras.